O presidente Lula desembarcou na Europa nesta quinta-feira para uma série de compromissos. A gente chama o repórter André Anelli. André, como é que foi a agenda de Lula já nessa quinta-feira? Boa noite para você, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula chegou de manhã em Genebra, na Suíça, onde teve uma reunião bilateral com a presidente Viola Amherd. De acordo com o Palácio do Planalto, a presidente convidou Lula a participar de uma cúpula que é pela paz entre a Rússia e a Ucrânia. Cúpula essa que acontece entre os dias 15 e 16 de junho, justamente na Suíça. O presidente brasileiro cumprimentou, então, a Suíça pela organização dessa conferência, mas reiterou a posição do nosso país de que uma solução para a crise demandaria a participação de representantes dos dois lados do conflito. Em uma entrevista a jornalistas horas depois, Lula reafirmou essa posição e sugeriu que os presidentes da Ucrânia e da Rússia, Zelensky e Putin, podem estar gostando do conflito caso não negociem a paz na região. Acho que tem que ter um acordo. Agora, se o Zelensky diz que não tem conversa com o Putin e o Putin diz que não tem conversa com o Zelensky, ou seja, porque eles estão gostando da guerra. Porque senão já tinham sentado para conversar e tentar encontrar uma solução pacífica. Qualquer solução pacífica mata menos gente, destrói menos. O que eu não faço é ter lado. O meu lado é a paz. O meu lado não é ficar do lado do Zelensky contra o Putin, do lado do Putin contra o Zelensky. O Brasil tem uma posição definida. Nós estaremos dispostos a participar de qualquer reunião que discuta paz se tiver os dois conflitantes na mesa. Se tiver Rússia e Ucrânia. Sabe? Porque senão não é discutir paz. Lula deu essas declarações depois de participar de um evento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. No discurso durante o evento, Lula fez novos novos pedidos por paz, mas dedicou a maior parte do tempo à pauta econômica. Em relação à desigualdade social, o presidente fez uma referência indireta ao bilionário Elon Musk e voltou a defender a taxação dos super ricos, não só no Brasil, mas em todo o planeta. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos no debate do G20. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Lula já deixou a Suíça, ele já se encontra na Itália, onde ele vai participar amanhã da cúpula do G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. Entre os temas desse encontro estão inteligência artificial, energia e África e Mediterrâneo, esse último tema em relação aos refugiados que morrem todos os anos na tentativa de entrar na Europa. Durante esse evento, a expectativa é que o Lula fale sobre a presidência do Brasil no G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, também sobre a Aliança Global contra a Fome e, novamente, sobre a taxação dos super ricos. Além desse compromisso, vinculado então ao G20, Lula deve ter pelo menos 5 reuniões bilaterais com Emmanuel Macron, presidente da França, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e o Papa Francisco. Tiago. É isso, a agenda internacional do presidente da República. O André Anelli ainda volta com mais detalhes de Brasília. Até mais tarde, André. Bom, Dora Kramer, as declarações do presidente Lula, essa defesa que ele faz da taxação dos mais ricos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou isso outras vezes nas viagens dele para o exterior. E essa discussão também interminável em relação à guerra na Ucrânia, o posicionamento do governo brasileiro, que mais chama a atenção dessas declarações. Dora.
Olha, vamos deixar de lado essa história de que o Zelensky e o Putin, principalmente o Zelensky, estão gostando da guerra, né? Porque eu acho que não precisamos comentar isso. Agora, é uma pauta sempre recorrente, como você disse, essa questão da taxação dos super ricos. A questão é se isso tem repercussão nos países super ricos, né? Essa pauta é sempre repetida, é uma pauta do Brasil, mas ela não soa muito bem aos ouvidos de quem realmente faz as coisas girarem no mundo. O André Anelli trouxe aí uma extensa pauta na reunião do G7, né, na Itália, mas o presidente Lula, como ele é convidado, o Brasil não é membro do G7, ele está participando como convidado, ele tem 5 minutos, são 5 minutos regulamentares, né, para todos falarem. Então, eu acho que ele vai centrar o discurso dele na questão da desigualdade, enquanto o grupo tem assuntos bastante complicados, principalmente em relação à guerra, porque as sanções da Rússia são discutidas e também a ajuda à Ucrânia. E também tem um outro pano de fundo, que é o avanço da direita no Parlamento Europeu. Ô Diego, é saber como essa taxação dos super ricos se daria, se um fundo seria criado para arrecadar os recursos, quem arrecadaria, o dinheiro ia para o quê? Qual seria a finalidade básica, obviamente para a pobreza, mas como que isso funcionaria, né? Tiago, as críticas do presidente são totalmente desconectadas, principalmente da produção acadêmica sobre economia. Taxar super ricos é algo que já ficou comprovado em outras experiências no mundo, que faz nada mais, nada menos do que expulsar os super ricos do país. Isso ocorreu na França. Na França foi implementado um imposto que chegava a alíquotas de 70% sobre as grandes heranças. O que aconteceu? As grandes heranças saíram da França. Quando você taxa um super rico, ele não deixa de ganhar dinheiro. Ele simplesmente pega a riqueza dele e leva para um outro país. Parece que o Brasil, infelizmente, vive esses ciclos de negacionismo, né? Ora negacionismo na saúde, ora negacionismo na economia. As críticas também, críticas aí veladas ao bilionário Elon Musk. O Lula precisa se lembrar que durante a tragédia no Rio Grande do Sul, a única internet que funcionou no território foi a Starlink do bilionário Elon Musk. Hoje, muitas escolas do norte e nordeste do país, regiões das mais pobres que nós temos, infelizmente, têm internet nas escolas graças à Starlink do Elon Musk. Os avanços promovidos pela empresa aeroespacial do Elon Musk são enormes, trouxeram muita riqueza para o mundo. Então, o que o presidente precisa entender é que a fortuna dos bilionários não é como o cofre do tio Patinhas, que tem aquele monte de moedas de ouro para o bilionário mergulhar e ficar apreciando sua própria fortuna. A fortuna de um bilionário produz muita riqueza, produz muitos empregos, faz o mundo, como disse a Dora, faz as coisas acontecerem, faz o mundo girar. Então, novamente, infelizmente o presidente parece estar utilizando um espaço extremamente destacado, que é essa reunião de grandes potências, para fazer um discurso de palanque, para fazer um discurso para o seu eleitorado, dizendo aquilo que os seus eleitores, as pessoas que compactuam com as ideias do atual governo federal, querem ouvir. Infelizmente, isso tem pouco respaldo científico, como eu disse.